Fala pessoal, estamos aqui com o primeiro episódio do podcast Os Capitalistas. Eu sou Pedro Satiev, host desse podcast, e temos aqui a ilustre presença da sócia e co-founder da Black Door e também dentista nas horas vagas. E segundo aqui o meu editor, ex-petista. Estamos aqui com a Amanda Caroline. E também estamos aqui com sócio da Zion, e segundo o meu editor, Caio Carvalho, a mente brilhante por detrás desse podcast. Então, vamos ao que interessa, nosso primeiro episódio, perguntando se dinheiro traz ou não traz felicidade. E aí eu já passo a palavra aqui pro nosso amigo Caio. Caio, dinheiro traz felicidade? Ou você, quando descobriu que é sócio de uma empresa multimilionária, ficou triste? Dinheiro traz felicidade. A grande questão é se você entende que o dinheiro ele significa propriamente a felicidade, que é o que eu discordo. Eu acho que o dinheiro ele trilha o caminho para que você encontre a felicidade. Só que ele varia muito, porque a depender do que a pessoa entende como felicidade. Eu entendo a felicidade como um estado de espírito e não como um fato, como algo concreto que você, uma vez acontecido, você sempre vai permanecer naquela situação. Eu acho que é algo que você... é como se fosse uma gangorra. Tem os momentos e tem os momentos de felicidade e tem os momentos de tristeza. Eu acho que todos eles fazem parte da vida. Só que, com certeza, traz felicidade. Com certeza. Antes de fazer a mesma pergunta aqui para Amanda, dando a minha opinião sobre esse assunto, o dinheiro traz muita felicidade, porque o dinheiro traz liberdade, e pessoas que não têm liberdade, normalmente, elas tendem a não ter tanta felicidade assim. E já que eu estou falando com uma pessoa muito livre e desprendida das coisas, eu queria agora perguntar para Amanda, dinheiro traz felicidade ou você está rindo assim à toa? Por qual razão? Traz, claro, com certeza. Eu acho que ele não é a questão de trazer em si felicidade, mas ele nos proporciona momentos felizes. Eu acho que a gente precisa do dinheiro para comprar as coisas, para comprar viagem, para comprar saúde, e vindo dessa questão, a gente consegue ter felicidade através disso. E sei lá, eu sou dentista, então às vezes o paciente compra um tratamento odontológico e a gente deixa o paciente mais feliz, ele vai ficar mais feliz com um sorriso novo, sem dor, então isso aí tudo engloba nessa questão da felicidade. E eu acho que sim, é muito importante. Olha, se a gente considerar que dinheiro traz felicidade, um dos pressupostos fundamentais é que as pessoas que têm muito dinheiro deveriam ser muito felizes, não é verdade? Então, por que às vezes pessoas que têm muito dinheiro não necessariamente são muito felizes? Ou, na verdade, o contrário. Por que pessoas, às vezes, que não têm muito dinheiro são muito felizes? Vocês têm alguma visão sobre isso? Inclusive eu estava dando uma olhada aqui nos seus livros aqui, me veio em mente aqui enquanto a gente estava conversando aqui, antes de iniciar o podcast, eu estava pensando justamente nisso. Se a gente for trazer desse ponto a questão principal do porquê que as pessoas multimilionárias, elas não, mesmo tendo muito dinheiro, elas não possuem a felicidade, ou elas se sentem depressivas. Eu acho que engloba muito naquela questão do conceito de felicidade grega, né? Que é o conceito do quê? Felicidade é aquilo quando você entende a sua posição dentro do cosmos, né? O cosmos, no caso, o mundo, né? A sua vida, de modo geral. Então, a partir do momento, enquanto você não encontra a sua razão de vida, por que você está aqui, eu acho que você nunca encontra a felicidade verdadeira. E, enfim, embora eu seja cristão e deixando toda a parte do cristianismo de lado nesse momento, mas a verdade é que, assim como na história na Ilíada, né, de Homero, quando Ulisses, né, deixa Ítaca e vai até participar da guerra de Troia, e depois tem todo a Odisseia, que é todo o retorno de Ulisses até Ítaca, né, onde é para encontrar sua esposa e tudo mais. Enfim, são 40 anos narrados, e durante todo aquele tempo, a única coisa que Ulisses queria era chegar até Ítaca. Então ele conquistou Troia, ao lado de Aquiles, né? Enfim, Agamenon, toda aquela história que a gente já conhece.
E ele só, no conceito de Homero, Ulisses só encontraria a felicidade verdadeira, a razão dele de ser, o motivo dele estar vivo, quando ele chegasse até Ítaca. Então toda aquela conquista, tudo aquilo que ele conquistou até o caminho, eram glórias que não traziam felicidade a ele. Que o momento de felicidade dele só foi fechado mesmo quando ele chegou até Ítaca. Então eu acho que eu acho que de certa forma, eu acho que isso traduz muito por que as pessoas multimilionárias às vezes não encontram a felicidade. Legal. É porque embora elas tenham conquistado toda essa super estabilidade financeira, eles ainda não encontraram o propósito, não encontraram ainda o seu lugar no cosmos, né? Legal. Amanda, o Caio falou sobre conquista. Você acha que as pessoas conquistarem sua liberdade financeira faz diferença em relação ao grau que elas têm de felicidade? Porque no fundo, todos buscam alguma coisa, né? E a felicidade, ela, em primeira mão, ela é uma busca. As pessoas, elas buscam isso. E talvez seja uma busca que reflita exatamente o que cada um é. Então, para cada um, a felicidade pode ter uma personificação. Mas é comum que a liberdade financeira seja uma personificação natural de cada pessoa, ou seja, todos buscam essa liberdade financeira. O Caio citou a questão da conquista. Você acha que conquistar a liberdade financeira, de fato, pode fazer uma pessoa mais feliz ou menos feliz? Acho que sim, depende do propósito de vida de cada pessoa. Eu acho que cada um tem um propósito, cada um quer chegar num lugar, cada um tem um sonho. Então, às vezes, o meu sonho não é o mesmo do seu, não é o mesmo do Caio, e às vezes, para mim, eu preciso ter muito dinheiro para construir o meu e para seguir o meu e para realizar. E isso vai me trazer mais liberdade financeira, qualquer tipo de liberdade possível. E às vezes o seu não é tanto assim. Então, às vezes, tem gente que consegue viver com muito pouco, e infelizmente deveria ser mais, mas eles conseguem ser felizes naquela realidade deles, porque é o que eles têm. E às vezes a gente tem muito e não consegue ser feliz. E não consegue desenvolver, porque às vezes não chegou no propósito. Geralmente, eu acho que isso tem alguma associação. Entendi. Bom, eu acho que a raiz da felicidade, em certa parte, já que a gente vive em sociedade, tem a ver com a comparação. Então a gente se compara com outros e, como diz aquele ditado, né, a grama do vizinho tende a ser mais verde. O nosso grau de felicidade, ele está muito atrelado ao outro e às vezes pouco atrelado a nós. Certa vez eu estava viajando pelos Estados Unidos e eu tinha acabado de ganhar R$100 mil no dia e viajei de noite por cerca de 100 quilômetros pensando se a minha vida tinha mudado a partir daquilo ou se não. A noção de felicidade naquele momento para mim tinha a ver 100% com aquele dinheiro. E horas depois ou dias depois já teria a ver com outras coisas. Então, será que na vida a felicidade ela é alcançável? Porque para mim, por exemplo, naquele momento ela foi alcançável. Eu tinha o que eu queria, estava fazendo o que eu queria e dias depois, horas depois, tempos depois, algo novo precisava ser alcançado. Vocês acham que é possível alcançar a felicidade? E o dinheiro é parte disso? Olha, de certa forma, assim, alcançar a felicidade, eu acredito que a felicidade por completo, eu acho que não. Porque eu acho que a todo momento o ser humano ele constrói novas razões de vida. Que a partir do momento que o ser humano não tiver mais no momento que o ser humano encontrar, que é a parte que eu discordo de Aristóteles, porque para mim eu acho que não há um local que seja o seu local dentro do mundo que seja imutável. Eu acho que o ser humano ele vive de desafios, ele vive de propósitos, e enquanto o ser humano respirar, ele vai estar correndo atrás dessa felicidade. A grande questão é como ele aproveita o caminho, porque a linha de chegada ela é construída diariamente. Até o momento quando nós criamos a Zion, nós tínhamos um objetivo. Hoje, quando a gente olha para trás, aquele objetivo a gente nem lembra mais. E o próximo objetivo, quando ele for atingido, também vai ser esquecido, porque de certa forma a gente renova ele a cada dia. Só que eu acho que o grande pulo do gato, digamos assim, é o que a gente faz durante todo esse caminho.
como a gente vive com as nossas famílias, como a gente vive com os nossos amigos, como a gente aproveita todo esse percurso, todo esse caminho. Porque eu acho que se a pessoa vive olhando sempre para a linha de chegada e não desfruta de todo o caminho, eu acho que de certa forma a felicidade nunca vai ser encontrada. Porque eu acho que no final das contas a felicidade está no caminho, né? A felicidade está na trajetória. E a linha de chegada é uma consequência. Sim, não, com certeza. Amanda, quando você vai no shopping e você vai naquelas lojas mais caras e tal, o seu índice de felicidade eu imagino que aumenta, né, exponencialmente. Você acha que a aquisição de bens, gastar, isso daí também representa uma face da felicidade? Porque no mundo de hoje, a associação de que dinheiro e felicidade andam juntas tem muito a ver com poder econômico, né? Com aquilo que você pode ter. Sim, eu acho que andam, mas às vezes não é pela felicidade, às vezes é pelo prazer de poder comprar ou pelo ego, depende de cada pessoa como ela coloca isso dentro dela, mas eu acho que às vezes é muito mais pelo prazer de poder comprar aquilo lá e às vezes você pode comprar e não quer, ou então às vezes você pode e compra e tipo, chegou em casa, guardou no lugar e tá tudo certo. Tipo, ficou feliz ali naquele momento. É uma felicidade, eu acho, momentânea. Eu acho que às vezes não é uma coisa tão legal, porque às vezes isso estimula isso estimula na gente que tá fazendo isso a ter sempre esse mesmo movimento, a ter sempre esse mesmo pensamento e tipo, vai comprar por comprar? Não, vai comprar por quê? Não, porque eu acho que tem coisas mais importantes que te deixam felizes do que comprar alguma coisa muito cara ou alguma coisa do tipo. Legal. Olha, eu entendo que comprar, na verdade, tem a ver... Oi? Não que seja ruim comprar, porque claro, com certeza. Mas acho que tem muito a ver com poder comprar, né? Porque quando as pessoas olham coisas que elas não podem ter, isso mitiga a felicidade delas, né? Porque a associação de você poder está 100% voltada à liberdade, né? Então, acho que um dos pressupostos a respeito do dinheiro é que ele traz, com certeza, maior liberdade. E pessoas mais livres têm uma tendência maior a serem mais felizes. E aí, partindo dessa lógica, vocês acham que a pessoa pode, na verdade, se ver presa, se ver cerceada, exatamente por ter muito dinheiro? A pessoa que tem tanto dinheiro que tem só isso? De certa forma, acho que o que você perguntou para Amanda, para mim eu respondi para mim acho que é puramente uma sinapse cerebral, para mim é endorfina, puramente endorfina. Para mim, a mesma sensação que você tem indo numa loja e gastando 10 mil reais numa bolsa, se você colocar tudo aquilo, toda a sua expectativa de felicidade naquilo, para mim não tem diferencial nenhum em fazer uso de qualquer tipo de droga. Caio, você já gastou 10 mil reais numa bolsa, né? Responda com sinceridade. Então, uma única vez. Nunca mais. Então, de certa forma, eu acho que quando você utiliza da compra, do poder aquisitivo para realizar como um único meio de satisfação, para mim é a mesma coisa que uma pessoa que faz uso de qualquer tipo de droga, seja ilícita ou lícita, tentando buscar felicidade durante aquele meio tempo. Tipo um alcoólatra, né? Porque felicidade momentânea. Porque você nunca vai conseguir encontrar a quantidade de bolsas ou coisas que você vai poder comprar. Tipo, embora tenha um número infinito de bolsas, não importa a quantidade de bolsas que você encontre, sempre depois que é a coisa da endorfina, né, que ela dá aquele pico e volta, quando ela aquele pico você está naquela satisfação, você passou o cartão, tá aquela coisa ótima, beleza? Quando ela reduz, você entrou dentro do seu carro, seu bolso está do lado e você pergunta, tá, e aí? Consegui. Eu acho que no final das contas, no fundo para mim, eu acho que eu sempre vejo a felicidade para mim muito mais como estado de espírito de paz, de tranquilidade, do que necessariamente como um pico de endorfina, como um pico de, aquele pico de você subir na Torre Eiffel, ou o pico de você subir na Estátua da Liberdade, ou você ir para as pirâmides do Egito. Eu acho que aquela sensação ela é importante, ela é boa, é o que faz mover o ser humano,
né? Só que pra mim é puramente químico. Eu acho que pra mim felicidade é paz. Pra mim felicidade é paz. É você poder chegar na sua casa e isso independe de dinheiro. Essa sensação, às vezes, independe de dinheiro. A felicidade de você poder ver o seu filho crescer, a felicidade de você poder ter a tranquilidade de que na sua casa tem o alimento necessário. Então, acho que às vezes o dinheiro ele entra nessa questão. O dinheiro é o que possibilita, às vezes, você olhar para o seu filho e ter a tranquilidade que ele está numa boa escola, que ele está bem alimentado, está saudável. E não necessariamente o ato de gastar. Como eu disse, o ato de gastar para mim, eu não vejo diferença nenhuma com qualquer outro tipo de droga. Tem pessoas que utilizam, conseguem ter pico de endorfina correndo, tem pessoas que conseguem ter pico de endorfina comprando, enfim, qualquer tipo de coisa. Eu acho que para mim a felicidade de verdade é paz. Você falou a questão da paz. O que vocês acham? Porque quando uma pessoa tem pouco recurso financeiro, eu imagino que ela também tenha uma dificuldade de ter paz. O Caio citou questões de alimento, de ver o filho no colégio, né? De ver a vida seguindo de forma mais equalizada. E quando a pessoa vive em situação de fragilidade social, quando ela tem problemas financeiros, ainda assim você olha e fala assim, nossa, aquela pessoa é muito feliz. Amanda, de onde você acha que vem essa felicidade desatrelada, por exemplo, dos resultados que a pessoa tem na vida? Por que, por exemplo, pessoas com dificuldade financeira ou que estão, às vezes, numa situação muito difícil, demonstram uma felicidade muito grande? Talvez da paz que o Caio disse. Eu acho que às vezes não necessariamente é dinheiro, mas o dinheiro nos possibilita ter várias coisas que nos tira dessa situação, sim, óbvio. Então, às vezes essas pessoas, elas não estão tão ligadas ao dinheiro, elas estão tão ligadas a ver o familiar bem, o filho está indo para uma escola, mesmo que seja uma coisa pública, que às vezes não é tão bom na nossa realidade, mas ela está indo, ele está conseguindo ir, ele está com saúde, então talvez para ele seja isso, a gente tem pouco, mas a gente consegue se manter e pra gente é o necessário, a gente não precisa mais que isso, porque às vezes a pessoa tem demais e não tem a mesma felicidade do que tem de menos, então às vezes a felicidade vem mais de dentro de cada um, de como criar, de como conviver com a sua família, do que tem na conta. Então às vezes não está muito nessa situação em si. Eles queriam, eu acho que queriam ter a possibilidade de viajar, de ter às vezes um carro melhor, de ter uma escola pública, uma escola particular, ao invés da pública. Sim, eu acho que todo mundo quer isso. Eu acho que se colocar na balança, todo mundo quer ter uma qualidade de vida melhor. Mas mesmo eles não tendo, eles são felizes com o que eles têm, porque é aquilo lá que eles têm. Então não tem por que não ser feliz. Eu acho que a questão é mais ser grato e conseguir ser grato pela situação que eles estão. E que eu não falo, mesmo que tem pouco, mas não vai faltar comida. Não vai faltar alimento, não vai Siri faltar participando nada. aqui desse podcast. Então eu acho que é mais relacionado a isso. Não, perfeito. Eu acho interessante como a gente trata a felicidade atrelada ao dinheiro, principalmente porque se eu diminuísse a quantidade que você tem na sua conta, ou se aumentasse muito a sua alegria, também iria variar, né? Mas o curioso é que pessoas que às vezes não têm tanto recurso financeiro, elas têm uma abordagem com a vida muito diferente das que têm muito recurso financeiro. E eu queria saber de vocês o que vocês acham a respeito disso. Se pessoas que têm muitos milhões, que têm uma capacidade financeira muito grande, são mais felizes por isso. Ou se não, se a felicidade ela está muito mais associada a conquistas ou a paz do que propriamente ao dinheiro. O que vocês acham? Vocês acham que milionários são mais felizes? Não. Eles conseguem comprar mais oportunidades ou comprar uma qualidade de vida melhor que quem não tem conseguiria, de uma forma bem geral, assim. Mas problema todo mundo tem, eles vão ter os problemas deles. Às vezes as pessoas mais pobres acham que quem tem muito dinheiro não tem problema. Não, tem. Então acho que problema todo mundo tem. Às vezes vai ter problema de saúde, às vezes vai ter problema com família, com filho, só que eles vão conseguir resolver de uma certa forma mais fácil. Eles vão ter uma facilidade melhor para resolver porque eles têm condições para isso. E às vezes quem não tem, então fica um pouquinho pior para resolver.
mas não é relacionado. E você, Eu acho que depende muito também do ecossistema social que você está envolvido, né, cara? Porque também, assim, de certa forma, eu acho que e essa parte independe da condição financeira, porque, por exemplo, o dinheiro também ele atrai muita coisa ruim também. Ele atrai pessoas ruins, ele atrai pessoas que às vezes querem te ver feliz, mas nunca melhores do que ele. Então, de certa forma, e essas pessoas são as mais complicadas, né? Porque, de certa forma, o seu inimigo é facilmente visualizado, né? Agora, o seu amigo que não quer te ver bem, esse é o mais difícil, né? É o mais complicado de você lidar. Então, acho que, de certa forma, eu acho que a felicidade também tem um pouco disso, muito o ecossistema que você está envolvido. Tem muitas pessoas humildes que tem pessoas maravilhosas ao redor, que são pessoas incríveis. E o dinheiro também, como de certa forma o dinheiro te facilita atravessar fronteiras, seja fronteiras sociais, fronteiras mesmo territoriais, você começa a frequentar ambientes e conhecendo pessoas e acaba trazendo algumas pessoas para o seu ecossistema, pessoas que não deveriam ter entrado. E de certa forma eu acho que isso implica muito na sua felicidade. Você conhece pessoas que vão influenciar muito na sua paz, na sua alegria. Então, de certa forma, eu acho que, independente da questão financeira, eu acho que as pessoas que andam ao seu lado, e se você sendo uma pessoa humilde ou uma pessoa milionária, as pessoas que andam ao seu lado definem muito a sua paz, a sua alegria, aquilo que você vai levar para dentro de casa. Porque o ser humano, ele é aquilo que o ser humano ele dá aquilo que ele recebe todos os dias. Se o ser humano ele recebe coisas ruins, dificilmente ele consegue transparecer coisas boas. É por isso que às vezes por isso que assim as pessoas dizem que as crianças são como se fosse é o retrato de Deus. Porque de certa forma a criança quando ela sente que o ambiente está pesado, ela chora. Dificilmente você vai ver uma criança triste num ambiente onde há alegria, onde há felicidade, onde há amor. Então, de certa forma, eu acho que, diferente das crianças, a gente consegue esconder mais, a gente consegue guardar mais dentro da gente. E eu acho que toda essa negatividade, toda essa energia que às vezes a gente recebe, eu acho que isso independe de dinheiro ou não. E, de certa forma, o que a gente recebe de energia, a gente dá pro mundo. Mano, eu vou me permitir discordar de vocês, em parte, porque eu acredito que milionários são mais felizes. Por 3 razões. A primeira é porque os que não são milionários querem ser. Então, é um objeto de desejo de todos que não querem ser. Eu nunca vi alguém falar assim, eu não quero ser milionário. Então, existe um estigma de desejo por trás disso. E eu acho que esse é um dos fatores que milionários são mais felizes, porque, por alguma razão, na verdade, por várias razões, a maioria das pessoas querem atingir esse resultado. O segundo que eu acho, mano, é porque o eixo da liberdade, partindo da premissa da pessoa ser milionária, amplia tanto que eu acho muito difícil que uma pessoa sã, no sentido de bem-estar psíquico, sendo milionário, não seja mais feliz do que uma que não é. Porque eu acho que as variáveis se ampliam demais. Você falou da amplitude geográfica, né? Você falou também da pessoa ter mais possibilidades. A Amanda tratou muito bem essa questão da aquisição, da pessoa poder comprar, de ter paz. E eu acho que quem tem maior paz? E o terceiro ponto, que eu acho que é formidável, é a possibilidade de ajudar quem você ama. Porque assim, economicamente falando, os recursos são finitos, né? Então não existe recursos infinitos, eles acabam. Só que quanto maior a tua quantidade de recursos, mais possibilidade você tem de fazer algo pelas pessoas que você gosta, de fazer algo pelas pessoas que você ama. E tem coisa mais alegre, mais feliz do que você abençoar, do que você fazer algo por quem você ama. Então eu acho que de fato os milionários, partindo do eixo, né, de pessoas saudáveis, né, mentalmente falando,
eles acabam por ser mais felizes, porque tem mais possibilidades e mais formas de traçar essa felicidade. Até porque a gente falou aqui de paz, de liberdade, de conquistas, mas no final da história, o que realmente é felicidade para você, Amanda? Profunda nessa pergunta. Essa pergunta é difícil, né? Aos seus 28 anos de idade, bonita, com uma grande sabedoria, iniciando uma grande empresa, o que é felicidade para você? E mãe, também, ela é mãe, sabia? Ela é mãe. Esse detalhe. Ser mãe é uma grande felicidade, ser mãe é uma recompensa diária, é muito bom. Mas. Boa pergunta. O que é felicidade? Essa pergunta é extremamente complexa. No meu ponto de vista, eu acho muito complexo, mas. Eu vou mudar um pouco a pergunta. Você chegou tarde de noite em casa, seu dia foi extraordinário, você conseguiu 10 clientes novos na Black Door e você está transitando da odontologia para ser uma grande empresária, tem um ótimo sócio, diga-se de passagem. Aí você chegou em casa cansada, são 9 horas da noite. O que faria você se sentir mais feliz nesse dia? Cansada, tomar um banho, deitar na cama e dormir. Tomar um banho e dormir seria... E dormir, claro, cansada. Depois de um dia de trabalho, dirigir por horas numa cidade grande, que é onde a gente mora, pra mim é isso. Eu acho que são coisas que às vezes o dinheiro, de uma forma indireta, não compra, porque ele não vai me trazer isso, mas foi ele que me comprou a minha casa, ele comprou a minha cama, ele comprou onde eu moro. Mas pra mim é isso, chegar em casa, ter momentos com a minha família, ter momentos com meu namorado, ter momentos com meu filho, ter momentos com os meus pais, com a minha família num todo, é de extrema felicidade, é uma coisa que eu prezo sempre que eu consigo. Não moro perto deles, mas sempre que dá, a gente consigo manter isso. Então pra mim eu acho que felicidade hoje é conseguir proporcionar esses momentos, tipo, é ter uma liberdade que eu consiga ter esses momentos com os meus amigos, com as minhas amigas, aproveitar, viajar. Pra mim, de uma forma geral, é isso. Então você acha que tem a ver com a recompensa do final do dia? A felicidade está atrelada a uma recompensa, saber que seus familiares estão ali, que você pode descansar? Não sei se seria uma recompensa. Eu acho que seria uma parte da minha vida, não é uma recompensa ter meus familiares ali. Eu acho que isso pra mim é a minha vida. Eu tenho eles, eu tenho os meus amigos, eu tenho meu namorado, eu tenho meu filho, eu tenho todo mundo ali comigo, eu acho, né? Então, amigos, por favor, concordem, meu namorado também. Mas poder ter esses momentos, aproveitar esses momentos com eles, pra mim é felicidade. É poder chegar no trabalho, dormir com a cabeça tranquila, que eu fiz um bom trabalho, deitar e descansar pra no outro dia trabalhando, ter saúde. Se eu não tivesse saúde, eu não conseguiria fazer nada disso. Sim, com certeza. Então, pra mim, ter saúde, sim, todos que vivem comigo, ter saúde pra gente conseguir aproveitar, sim, é importantíssimo. Então, não sei se seria bem recompensa, eu acho que seria parte da vida. Eu tenho que ter esse tipo de lazer com eles, eu tenho que ter isso, porque faz parte da minha vida, faz parte da vida de todo mundo, eu acho que é importante, né? Isso seria aquele tipo de coisa que o dinheiro não compra, né? Seriam os momentos que o dinheiro não compra, mas que de uma certa forma por trás a gente precisa do dinheiro pra manter, tipo, eu não moro perto deles, então eu preciso de dinheiro pra ter passagem, eu preciso de dinheiro para meu filho ficar saudável, se precisar, a gente precisa, então o dinheiro não compra, mas eu preciso do dinheiro. Perfeito. Por aí. E você, Caio? O que é a felicidade? Cara, a felicidade pra mim é paz, ter paz. Pra mim, ter paz. Que eu acho que de certa forma também, essa corrida maluca atrás da felicidade também, ela meio que torna também uma sociedade muito hedonista, né? Uma sociedade assim, em busca do prazer, pelo prazer, a todo momento. E então assim, de certa forma, para mim, na minha opinião, felicidade é puramente ter tempo para fazer as coisas que eu quero, sejam elas quais forem, e tendo tempo, ter paz. Porque eu acho que boa parte das coisas que às vezes a gente acaba
sofrendo é pela ausência do tempo. A Uhum. gente quer fazer muita coisa e às vezes a gente acaba abrindo mão de coisas que são importantes e esse conflito mental diário de você ter que ficar sopesando o que é realmente importante pra gente, isso traz muita angústia, né? Então, de certa forma, eu acho que quando a gente consegue encontrar o momento que a gente consegue sobrepesar aquilo que é importante, eu acho que nesse momento a gente encontra a felicidade, a gente encontra a paz. Porque é quando a gente encontra eu acho que um significado, a razão da gente estar aqui. Porque essa guerra, esse conflito mental que a gente vive a sensação é que é eterno. A gente sempre tem que ficar tentando sobrepesar o que é importante. É A ou B, e quando a gente decide que é A, aparece C, e enfim, e é eterno, parece que é eterno. E eu acho que quando a gente conseguir encontrar, eu acho que a gente encontra a paz, eu acho que no sentido mais puro. E eu acho que nesse momento, eu acho que é a felicidade. Eu acho que vai ser eterno. Sempre vai aparecer uma coisa nova, sempre vai aparecer, às vezes, um trabalho, uma oportunidade e Um podcast. um podcast. Isso aí é eterno. Eu acho que é saber dosar e saber manter sempre em equilíbrio pra gente conseguir tudo. Porque às vezes a pessoa trabalha tanto que não tem tempo pra ficar com a família. Sim. Então, às vezes, ela não é feliz. Ela pode ganhar muito dinheiro. Por isso que, às vezes, milionários eu acho que, às vezes, não são todos, mas alguns infelizes, porque trabalham muito. Mas e aí? A família tá tendo tempo de qualidade? Ou tá chegando e teu filho tá chegando em casa e teu filho já tá deitado na cama e tá dormindo? Tu não viu ele nem de manhã nem à noite. Isso aí é felicidade? Eu acho que não. Eu acho que pro teu filho crescer assim não é uma coisa legal. Não é felicidade. Então, ter tempo de qualidade com a família é perfeito. Pra quem consegue ter sempre, é maravilhoso manter essa rotina. Então, sempre mantém equilíbrio, mas... Tá aí não é um uma negócio coisa, fácil não é uma de coisa, conseguir, né? não é uma coisa simples assim. E de certa forma é muito complicado. É fácil, mas é complicado. É fácil, mas é Porque ao mesmo tempo difícil. tem pessoas que, por exemplo, que nem sequer passa pela cabeça ter filho. Sim. E assim, eu acredito que são sozinhas e eu acredito que a felicidade não está... elas não estão anuladas para a felicidade. Então, eu acho que cada ser humano tem Talvez ela já tenha uma encontrado a razão. felicidade. Perfeito. Sabe o que eu acho que é, de fato, o maior vetor de felicidade no ser humano? Realização. Então, nós somos altamente tracionados por realizar algo, por pertencer a algo maior, por fazer dessa vida algo extraordinário. E, por vezes, a pessoa pode ter chegado a algum número na conta bancária dele ou dela e não ser realizado naquilo, né? Tem pessoas muito bem-sucedidas naquilo que ela não quer ser, né? Isso daí traciona também uma ideia de equilíbrio. Você falou da questão da paz, né? Eu acho assim que a paz não é a ausência da guerra. Na verdade, a paz é o motivo certo para entrar em guerra, né? Porque a gente não tem o equilíbrio. A Amanda falou algo bem legal aqui sobre a questão de ter equilíbrio, e é muito difícil alcançar esse ponto tão frágil de equilíbrio, né? Eu acho que o mister da vida muitas das vezes está em você não ter equilíbrio. Só que lógico que você não pode viver uma vida desequilibrada ad eterno. Tem fases da vida que você precisa dormir menos. Tem fases da vida que você vai ver menos a sua esposa, o seu esposo, ver menos os seus filhos. A pergunta é por quê? E eu acho que a realização está nisso. Porque no final da história vai ter duas datas, né? Vai ter a data que nós nascemos e a data que a gente deixou esse mundo. E uma barrinha. Essa barrinha se chama as nossas realizações, sabe? Então eu acho que o grande motivo que leva as pessoas a buscarem a felicidade e, de certa forma, olharem o dinheiro como razão é porque elas querem se realizar. E normalmente pessoas que se realizam têm grandes resultados financeiros, percebe? Mas não necessariamente uma pessoa que tem grande resultado financeiro vai ser feliz, vai ser realizada. E aí eu faço uma outra pergunta para vocês. Se a gente pensar que realização é essencial para todo e qualquer ser humano, tem como a pessoa ser feliz se ela não alcançar o que ela busca? Por exemplo, uma pessoa que tem um propósito, mas não alcança aquele propósito.
ela pode ser feliz? A felicidade está na trajetória ou está no destino? Está no resultado ou está na luta? Eu acho que, como o Caio falou, ela tem que ser feliz no caminho, não só lá. Porque às vezes vai dar certo e às vezes não vai dar certo. Ela tem que estar, a princípio, preparada para tudo, que não é tão simples, mas por que não ser feliz no caminho? Por que deixar para ser feliz só no final? Se você pode ser feliz no caminho e na trajetória, com todas as pessoas que te cercam, com todas as pessoas que estão te ajudando, estão te apoiando, por que não ser feliz nesse momento também e ser feliz só no final? Eu acho que não faz muito sentido não ser feliz no agora, deixar para ser feliz só no final ou só depois quando terminar. Mas e se terminar? E se não terminar? E quando vai terminar? Aí vai deixar para ser feliz daqui 10 anos? 5 anos? Não, eu acho que a vida passa muito rápido para você deixar para ser feliz daqui 10 anos quando acontecer alguma coisa. As pessoas também às vezes falam assim, eu vou ser feliz quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz quando tal coisa Às acontecer. vezes as pessoas não vão ser felizes, elas já são felizes, às vezes elas vão ser realizadas, só que elas não sabem que realização é diferente de felicidade, uma coisa tá ligada à outra, mas às vezes eu vou ser realizada quando eu tiver um carro, mas você não é feliz agora? Você é feliz, porque se você não fosse feliz, eu acho que ia ser uma coisa mais complexa, ia talvez ser deprimida, entrar em depressão, ia ter vários problemas de saúde, alguma coisa assim, não que isso é de pessoas que são infelizes, não é 100% relacionado. Mas às vezes você não é feliz agora, você não ia estar vivendo da forma que você está vivendo, sorrindo, comemorando com todo mundo. Não, acho que não. Às vezes a pessoa só não sabe muito bem o que ela está querendo daqui a tanto tempo. Mas eu acho que feliz ela consegue ser sim no momento. Ou então ela está desejando uma coisa que não é dela. Às vezes é um status da grama do vizinho, que é mais verde. Então, mas é porque o fulano comprou um carro muito caro, vou ser feliz só se eu tiver um carro desse. Não, pô, tu tem tua família, tem todo mundo junto, não tem essa necessidade. Às vezes é um desejo de ter o que o outro tem. É a raiz da comparação. Né? E aí entra em outro assunto, não é muito mesmo. Mas acho que, de certa forma, eu acho que é aí que nasce as depressões, porque, de certa forma, quando você canaliza as suas... você tem que aprender a equilibrar as suas próprias expectativas. E quando você cria uma situação da qual você coloca que você vai ser feliz quando você alcançar determinada situação, a chance de você alcançar essa determinada situação e você não cumprir com todas as suas expectativas é gigantesca. Porque as suas expectativas vão ser sempre maiores do que a realidade. Porque a expectativa não tem limite. Cara, o ser humano não tem limite o quanto ele sonha. Os sonhos do ser humano não tem limites. Então, de certa forma, às vezes a realidade pode ser não tão prazerosa como é, ou talvez seja. Só que quando você alcançar e você sentir falta daquela vontade, daquilo que dava sentido, que era a busca, aquela lance do alcance, ela de certa forma ela se esvai. É curioso porque, por exemplo, eu acho que essa é uma das razões, assim, por exemplo, que é facilmente assim, que você consegue separar facilmente a questão da paixão e do amor, justamente nisso. Porque a paixão, quando às vezes você está apaixonado e você vive aquela situação, e muitas vezes quando você encontra e você começa a viver aquilo e passa, quando você conquistou, morre. Tipo, não tem mais um sentido. Não tem mais uma razão de ser. Não tem mais um... É por isso que às vezes a paixão é tão fácil, se esvai. Por isso que você se apaixona tantas vezes por tantas coisas. Se apaixona pelo cachorro, por outras pessoas, por tudo. Por esse copo. As pessoas se apaixonam, é isso que move. Mas eu acho que essa é a grande diferença. Eu acho que muitas das vezes a questão das expectativas acima disso. Eu, particularmente, eu posso falar por mim, eu saí assim como eu saí do ensino médio e, enfim, da faculdade, talvez eu tenha vivido assim, uns períodos mais, que na minha cabeça eu não percebi, mas foram os momentos mais felizes assim, que eu vivi. E logo após, eu, graças a Deus, conquistei muitas coisas e durante esse período, embora eu tenha muita gratidão por tudo que eu tenho conquistado, eu vivi uns momentos mais tristes. Assim, mais de maior ausência assim, de sentido das coisas. E tudo aquilo que eu sonhava em ter, muitas das coisas que eu sonhava em ter, eu tinha.
Só que mesmo assim eu vivi eu passei 2 anos vivendo como se fosse, olhando sempre para trás, sempre achando que eu nunca ia conseguir ser tão feliz quanto eu tinha sido antes, quando eu percebi o quanto eu tinha sido feliz. A partir do momento que eu tive consciência do quanto eu tinha sido feliz durante aquele período, e mesmo naquele momento eu tendo conquistado aquilo que eu almejava, muitas das coisas que eu almejava, eu sempre vivi a vida olhando para trás. E foi aí que eu comecei a perceber que, cara, conforto, muitas das coisas elas sim trazem felicidade, mas não é tudo. Não é tudo, porque muitas das vezes eu tinha o carro que eu queria, só que ainda assim eu sentia falta de andar de ônibus com meus amigos. Eu preferia estar andando na época que eu andava de ônibus com meus amigos, na época que eu ia pro shopping com os meus amigos e enfim, a gente juntava dinheiro para comprar as coisas. Eu ainda às vezes tinha a sensação que eu era mais feliz naquela época. Vou pegar esse ponto que você falou, o ser humano é altamente insatisfeito, né? Seja em qualquer país, em qualquer região do mundo, essa insatisfação ela está muito atrelada ao que nós somos. E aí eu pergunto para vocês, satisfação, tem algum limite para o qual dinheiro pode trazer satisfação? Porque você falou o seguinte, olha, eu tinha conquistado o que eu queria, eu estava onde eu queria, eu estava fazendo o que eu queria, e em dada medida ainda me faltava alguma coisa, e provavelmente aquilo que você ainda não tinha. Tem uma história muito curiosa do Adam Smith, que ele conta que certa vez foi numa festa na casa de um gestor de private equity, e tava com um amigo dele pega e fala assim, ó, esse cara ganhou em um dia que você não ganhou na vida inteira. Aí ele falou assim, ó, mas eu tenho uma coisa que esse cara não tem. Aí o cara, mas se ele tem mais dinheiro que você, não. Aí um dia na vida dele, o que você tem que ele não tem? Eu tenho o suficiente. Amanda, o que é o suficiente? Afinal de contas, o dinheiro, ele tem algum ponto onde ele se torna suficiente, onde você olha e fala assim, cara, eu não quero mais dinheiro. Você, que é uma mulher super rica nos próximos 2, 3 anos. Cortar, né? Com certeza. Mas e aí, não, falando sério, satisfação. Existe algum ponto onde a gente encontra satisfação atrelada à felicidade? Ou a satisfação simplesmente não existe, seremos sempre insatisfeitos? Não, eu acho que vai ter um ponto de satisfação se você tiver um propósito para aquilo. Às vezes as pessoas... O editor colocou as perguntas mais difíceis aqui. Exatamente. Às vezes a pessoa tá em busca de alguma coisa sem propósito. Então eu acho que às vezes quando ela tá... Ou então ela não sabe nem o que ela quer. Então ela vai meio perdido, de uma forma... Não perdido, mas não sei o que eu quero. Então eu tô indo. Então eu acho que nunca vai ter uma satisfação nisso. Porque ela não quer... Ela não sabe o que ela quer. Ela tá indo em busca de alguma coisa que pra ela não faz nem sentido. Tipo, faz sentido eu ir por aqui? Não, às vezes não. Por quê? Porque ela viu alguém no Instagram, ela tá se comparando com alguém, volta a parte da comparação, tá se comparando com alguém que o fulano conseguiu, e aí ela, não, eu quero isso também, mas é isso, não é. Então acho que ela nunca vai ser satisfeita nesse ponto. Mas se a pessoa souber o que ela quer, ela vai ser satisfeita pelo caminho, ela vai ser satisfeita na trajetória toda, ela vai ser satisfeita quando ela conseguir, ela vai conseguir ser satisfeita também. Mas a relação de suficiente, isso aí eu acho que chega a um ponto que sim, porque às vezes ela chega num patamar de dinheiro que ela consegue ter tudo que ela tem, ela consegue manter aquilo lá. Então assim, se tiver mais, não beleza, faz diferença. Mas se tiver menos, talvez me faça diferença, eu vou ter que diminuir um pouquinho a minha qualidade de vida. Mas o suficiente eu acho que vai dessa base dela saber o que ela precisa, ou então ela já chegou num patamar que pra ela é o suficiente. Só que às vezes tem gente que sempre quer mais, mas ele não tem o suficiente, que às vezes é dentro de casa, que é a família, que é alguém, que é um conforto, que é alguma coisa. Ou então você pode ter tudo e não pode ter nada. Eu acho que tem 3 variáveis aí, a realização, a satisfação e, obviamente, o dinheiro. O dinheiro não responde pelas 2 variáveis anteriores, então o dinheiro não traz nem satisfação nem realização. A realização não tem a ver com o que eu tenho, tem a ver com quem eu sou. Então, acho que todo ser humano, igual eu falei, precisa fazer parte de algo maior que ele, e se sentir realizado a partir daquilo pelo qual luta. Da parte da satisfação, eu acho que é mais complexo, porque cada um de nós tem uma visão diferente do mundo.
e provavelmente todas elas estão erradas. Então, ao longo da vida, a gente vai mudando e essa mudança faz com que a gente tenha outras visões sobre satisfação, né? Quando eu pegava o ônibus para assistir filme com os meus amigos, aquilo também para mim, porra, era a minha satisfação, era o meu estado de apogeu. E hoje, se eu pegar ônibus para ir com os meus amigos, é uma desgraça. Eu não vou ficar nem um pouco feliz com isso. Por quê? Porque eu mudei. A vida mudou e certamente isso vai acontecer. Não sei se para melhor, não sei se para pior, mas certamente a vida vai mudar. Então, eu acho que a parte da satisfação, ela tem a ver com você se manter dinâmico a vida. Saber enfrentar cada momento da sua vida com aquilo que o momento pede, sabe? Satisfeito, eu acho que é quem assume, de fato, a fase que está e para a próxima fase, a qual irá. Então, por exemplo, as pessoas que mudam de área ou que desejam conquistar coisas maiores ou que por alguma razão têm mais obstinação que as demais, provavelmente vão ser mais satisfeitos, porque eu acho que no fim da história, quando a gente estiver todos bem velhinhos e olharmos para trás, a gente vai contar o que, senão as histórias daquilo que vivemos. E eu acho que lá sim, e não aqui, mas lá, no final da história, é que está a verdadeira satisfação. Eu acho que quando eu me referi até com relação dessa diferenciação do passado, né, e, enfim, a expectativa que eu tive, acho que no fundo, e foi aí que eu entendi e que eu superei, digamos assim, aquele período assim de tristeza, foi quando eu comecei a entender o porquê. E eu comecei a entender que no fundo, o que eu sentia falta não era do momento, mas era da sensação de paz que eu tinha pelo fato de não ter tantas responsabilidades. Quando eu comecei a entender isso, isso é verdade. foi quando eu superei, foi quando eu comecei a entender que na realidade, tipo assim, na realidade não é que eu não era feliz, na verdade eu sentia falta de não ter tantas responsabilidades. E o fato de você ganhar dinheiro e de você alcançar as coisas vem na mesma proporção do tamanho da responsabilidade que você tem perante o mundo, perante todas as pessoas à sua volta. Então, quando eu entendi isso, foi quando eu percebi, porque quando a gente não consegue ter essa compreensão, a gente vai passar o resto da nossa vida vivendo, caminhando para frente, olhando para trás, achando que você já viveu tudo que havia de bom para viver, que daqui para frente não tem nenhuma novidade, é só trabalhar, adquirir coisas pessoais e morrer. Então, eu acho que quando você consegue entender que na realidade não, muitas vezes você sente falta de fases passadas, é porque você começa a compreender que, cara, a vida adulta é uma vida sem volta, da qual você, à medida que você caminha, você vai adquirindo responsabilidades, e quanto mais você sobe, mais responsabilidades você vai colocando sobre as costas. E tem que aprender a viver sobre essa pressão. A Amanda, ela é mãe, eu acho que mãe é a pessoa que mais tem responsabilidade no universo, né? E, Amanda, eu queria saber de você, tu acha que a felicidade, ela também tem a ver com a quantidade de responsabilidade que a gente tem? Porque, realmente, quando a gente era criança, né, e a gente tinha menos responsabilidade, acho que a felicidade era uma coisa mais fácil de ser alcançada, até pela simplicidade. Mais fácil, Era mais fácil porque você é criança, você tem teu pai e tua mãe pra te ajudar. Então é muito mais fácil. Então mãe, eu quero isso, pai, mãe, você vai ter alguém, é muito mais fácil de ser assim. Eu acho que ser mãe e conseguir realizar isso pro meu filho, às vezes o que ele pede, o que ele quer, isso aí me deixa extremamente feliz. Sim, com certeza. Vamos lá na pergunta que eu esqueci. Tá, não. A pergunta é se responsabilidade dificulta, porque quando a gente era pequeno a gente era mais feliz, né? Eu acho que não dificulta, eu acho que te deixa mais resiliente, mais forte para você chegar nas suas realizações. Eu acho que tudo vai girar em torno de realizações, porque você tem que viver com propósito, tem que ter alguma coisa. Então, ter uma vida mais difícil, às vezes, dependendo
do que é a dificuldade. Não falando de dificuldade tipo, de passar fome, esse tipo de dificuldade que é um outro ponto. Mas ser uma vida mais difícil de emprego, de questão de logística, é porque às vezes você está correndo atrás daquilo lá que você quer. E eu acho que isso aí vai te deixar feliz, porque quando você conseguir realizar um certo ponto, uma coisa que você quer, você vai olhar para trás e vai ver, pô, eu consegui fazer tudo isso e consegui chegar onde eu tô e realizei o que eu quero. A partir do momento que você tem um propósito para fazer isso. Legal. Então eu acho que isso aí te deixa mais realizado e mais feliz. Eu acho que isso é um misto de realização que às vezes é mais... um misto de realização e felicidade que é às vezes mais feliz do que você ir ao shopping e comprar uma bolsa de 10, 15 mil reais. Que você conseguiu com isso. Isso aí é uma recompensa. Acho que isso aí seria a recompensa desse misto todo de felicidade que você teve, de ter mais trabalho, de ter mais responsabilidade. Eu acho que ter mais responsabilidade significa que as pessoas estão crescendo. Adultos tendem a ter mais responsabilidades do que criança. Normal. Sim. É a vida. O ciclo da vida é esse. Faz os adultos serem adultos. Né? Serem adultos. E serem, às vezes, mais fortes, mais resilientes e conseguir ter essa felicidade no final. Às vezes, proporcionar uma felicidade para a família, porque ele, às vezes, precisou passar por uma dificuldade um pouco maior para ter isso e para poder passar para o filho, para a filha, enfim. Então, eu acho que... Esse é um ponto interessante, porque se parar para pensar, é um paradoxo, tipo, é um paradoxo sem fim e que não tem solução. Porque ao mesmo tempo, assim, o fato da gente ter tido pais em algum momento da nossa vida foi porque atrás os nossos pais chamaram a responsabilidade para eles. Sim. Então, assim, se nós estávamos com 11, 12 anos indo para o shopping para gastar dinheiro e ter nenhum tipo de responsabilidade, é porque os nossos pais provavelmente com 15, 16 anos estavam trabalhando. Sim. Então, de certa forma, é aquela frase, para todo o jovem socialista sempre tem um pai capitalista sustentando os sonhos deles. Então, de certa forma, eu acho que é um paradoxo que não tem fim, porque, de certa forma, eu acho que nós só estamos aqui sentados discutindo sobre tentando desvendar esse paradoxo, porque lá atrás os nossos pais ralaram muito, não tiveram tempo para isso, para nos proporcionar esse momento. Então, acho que, de certa forma... E eles foram felizes, com certeza. Então, de certa forma, a minha felicidade é que eu consiga proporcionar pelo menos o mesmo que eu tenho, ou, se Deus quiser, muito mais para os meus filhos, porque eu acho que eu acho que se eu for dizer se eu fosse responder hoje o que para mim é o que eu estou fazendo aqui na Terra, para mim é isso. Eu acho que é tentando dar tranquilidade para que o meu filho, minha filha possam sonhar da mesma forma que eu consegui sonhar, pelo menos. Tenho tempo para que eu consiga sonhar. Legal. O Churchill disse que feliz é o homem que escolhe suas guerras e não que é obrigado a entrar nelas. Eu acho que a liberdade, igual já foi citado aqui, é fator fundamental nisso, né? A gente se torna adulto, como a Amanda falou, muito a partir das responsabilidades que a gente assume. E pessoas que normalmente não tracionam muita responsabilidade, elas são fadadas a insucessos. Porque ou delegam isso para os outros, né? E normalmente culpam os outros pelos seus maus resultados ao longo da vida. Mas eu concordo com o Caio que houve uma geração que não delegou o resultado para os outros, né? Houve uma geração que lutou, que foi feliz lutando. E eu acho que quando chega a nossa hora, quando somos nós, os homens e mulheres que vão tracionar o que vai ser o mundo do futuro, eu penso que lutar ainda seja talvez o maior sentido por trás da felicidade. Não como algo que se alcança, mas como algo que se merece ser conquistado a todo custo, sabe? Tipo, você luta para ser feliz todos os dias e você busca isso a partir da sua realização pessoal, da sua busca por ter mais recurso financeiro e disso mais liberdade e, por fim, maior satisfação. Eu queria que, para a gente encerrar esse primeiro podcast, que vocês dissessem para mim o que é felicidade para vocês hoje. Como vocês têm buscado essa felicidade? Hoje, após ter
ter me casado, saído da casa dos meus pais, hoje para mim felicidade ela se divide em várias situações. Que antes era muito aquela sensação de você estar em casa, de você ter paz em casa. Hoje a felicidade para mim é quando eu chego do trabalho e minha esposa está me esperando lá, quando eu encontro com ela. Hoje felicidade é quando eu vou na casa dos meus pais e eu abraço meus pais, eu tenho aquele momento com eles. Felicidade é quando eu te encontro, todas as vezes que a gente se encontra, meus amigos, meus irmãos. Então assim, pra mim eu não consigo definir em uma só situação, uma só palavra. Pra mim felicidade são todas essas múltiplas escolhas e, enfim, e todo dia acordar e ser grato a Deus por me proporcionar, por permitir que eu consiga ter esses momentos. E você, Amanda, felicidade pra você também é quando você me encontra, quando eu encontro o cara? Ou felicidade, como é que você tem buscado hoje a felicidade além de todo o dinheiro que você tem alcançado? Eu queria saber de você, como é que você tem buscado a felicidade? Pra mim é a mesma coisa do Caio, passar tempo com a minha família, com as pessoas que eu amo, com os meus amigos, ter tempo de qualidade com eles, porque às vezes a gente passa, mas é um almoço ali rapidinho, é alguma coisa muito rapidinho, você não consegue passar um domingo, você não consegue curtir. Eu acho que isso é importante, tipo, buscar o filho na escola, voltar, levar, tipo, né, no meu caso tem filho, mas vocês, Pedro sabe como é que é, o Caio vai saber logo. Então, tipo, eu acho que é isso, é ter tempo pra gente cultivar o que a gente construiu, tipo, de amizade, de família, de relacionamentos e conseguir manter isso. Legal. Eu gostei muito da última coisa que você falou do tempo, porque me parece que é a única coisa que a gente não pode ainda comprar. Sim. Talvez não a única, a gente mas... perde muito rápido. Mas não a única, mas provavelmente uma das, porque tempo não volta, tempo não vem, a gente tem 24 horas e é inédito. O agora não se repete. E o futuro, imprevisivelmente, né, a gente nem sabe se vai acontecer. Mas com certeza muita coisa já foi vivida até aqui que prova que o tempo, ele não pode ser comprado. Então, a gente pode valorizar mais o tempo que o dinheiro. Né? Talvez o emprego do nosso tempo, talvez seja essa a razão de ter dinheiro, ter mais tempo. Sim. Né? Porque no final da história, o que adianta você ter muito dinheiro se você não pode ir lá na Louis Vuitton gastar esse dinheiro? Se você não pode viajar a partir desse dinheiro? O dinheiro é um número, mas nós somos pessoas. Pessoas precisam de tempo, porque a vida acaba. Igual começou, um dia ela terminará. E certamente a gente tem, nesse tempo, que descobriu que vai nos trazer felicidade. Muito obrigado a todos. Esse foi o primeiro podcast, Os Capitalistas. E eu estou ansioso já pelo segundo. Valeu, gente!